Oi aí, boas-vindas a vocês. O programa Saúde mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção está começando agora. Não saia daí, envia a tua sugestão de pauta para saudemais@tve.com.br. Vamos conversar com a Laura e a Nathalie sobre crises agressivas. Laura Igor Siebenberg é psicóloga e pós-graduanda em análise do comportamento aplicado e transtorno do espectro autista. Tem experiência em inclusão, seguranças em crises agressivas e no sistema profissional de gerenciamento de crises. Também tem capacitação em Pivotal Response Training pela Kogel Autism Center da Universidade de Stanford, na Califórnia, nos Estados Unidos. Nathalie Vieira Pinto é pedagoga e pós-graduada em psicopedagogia pela PUC Gaúcha. Também é aplicadora ABA, atuando no atendimento de crianças e adolescentes neurodivergentes. Coordena a clínica de suporte em Porto Alegre e já atuou como professora em sala de aula por mais de 10 anos. A volta às aulas pode causar ansiedade nas crianças de um modo geral. Já nas crianças neurotípicas, pode levar a crises agressivas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 15 a 20% da população mundial podem ser neurodivergentes. O termo neurodiversidade foi usado pela primeira vez pela jornalista Judy Singer em 1998 e se refere a pessoas com autismo, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, superdotação, entre outros. Laura, Nathalie, eu acho que a gente precisa primeiramente diferenciar o que seria uma crise agressiva de outras reatividades, né, como raiva, frustração, tristeza, nas pessoas sem neurodivergência e nas pessoas com neurodivergência. Vamos começar a entender isso. Bem-vindas. Obrigada. Eu acredito, né, Patrícia, que quando a criança entra em crise, ela está querendo nos comunicar algo, né? Falando um pouco das neurodivergentes, é como se o copinho estivesse enchendo e transborda, certo? Então, assim, transborda numa heteroagressão, numa autoagressão ou até mesmo numa destruição de propriedade. As crises podem ser diferentes também dentro desse espectro de crianças neurodivergentes, adolescentes. Cada uma tem uma reação diferente. A gente está falando especificamente desse retorno às aulas, que já é uma mudança da última rotina, né? Então, como é que a família pode manejar isso? Eu acho que também, assim, eu preciso falar um pouco sobre a relação das crises com a expectativa das mudanças, né? Quando a gente fala de volta às aulas, na volta das férias, das grandes, né, as férias de verão, e até mesmo nas férias de inverno, né? Se cria uma expectativa muito grande de possibilidades que devem ser atingidas, curriculares, e até mesmo de expectativas criadas pela família, né? Trazendo para as crianças um desconforto muito grande, difícil de lidar, se eles não têm um acolhimento, né, dentro da escola e, às vezes, dentro de casa. Acredito que essa questão de crises, né, ela está muito relacionada também a uma falta de estrutura dentro da escola, né? Quando a gente fala de falta de estrutura, é falta de preparação até mesmo dos profissionais, dos professores, de não conhecerem o diagnóstico, o transtorno, qualquer nomenclatura possível, né, para que tenha esta crise, né? Então, temos crianças que têm crises e os professores não têm a abordagem esperada, ou posso dizer até correta, por não identificarem o caso, né? Falta, então, mais cuidado, mais olhar humano, né, e genuíno das escolas e dos professores para abraçar e compreender a crise, né? Isso pode ser também até desde formação, né? Formação adequada para lidar, manejar tudo isso, Exato, né? exato. Laura, como é que a família então pode participar desse momento, ajudar a manejar, né, essa crise agressiva, a gente fala, né, dentro primeiro dessa troca de rotina, né? Em primeiro lugar, buscar clínicas profissionais que estejam preparados para instruí-los,
né? Esse é o primeiro ponto. Tendo uma clínica, um profissional adequado que vai instruí-los, posteriormente, eles vão assegurá-los, vão acolhê-los e, no segundo passo, vão instruí-los os próximos profissionais, a escola, o acompanhante, o professor, né, o auxiliar, que seja, enfim, que vai acompanhá-lo, o aluno, os próprios colegas, a manejar esses momentos de crise, como lidar nesses momentos de crise, enfim, de estresse, vamos dizer Sim. assim, né? A crise de volta às aulas, vocês acham que é diferente dessa crise? Estamos falando aí no caso de crianças e adolescentes neurotípicos, né? Da primeira crise, que é talvez a entrada nas férias, porque também é uma troca de rotina. Como é que vocês entendem isso, né? Porque há pouco tempo, né, se a gente pensar, a criança também fez essa troca, né? Trocou, não vai mais ter por algum tempo a convivência da professora, dos colegas, né? É que eu acredito que tanto crianças típicas ou neurodivergentes quanto crianças divergentes, elas precisam de antecipação. Quanto mais antecipações a gente der, melhor, né? Porque no momento que a gente antecipa, filho, daqui tantos dias vão voltar às aulas, né? Daqui mais tantos dias, fazer um calendário, fazer, enfim, previsibilidade, né? No momento que tu dá previsibilidade para a criança, seja ela divergente ou neurodivergente, isso ajuda muito. Seja daqui 2 horas, seja daqui 2 dias, seja porque não tem uma receita de bolo, né? Cada criança é única, cada família é única, cada profissional é único, cada pai é único. Então, assim, não tem uma receita, né? Então, assim, quanto mais previsibilidade tu der, melhor. E nessa volta às aulas, Nathalie, como é que as crises de ansiedade podem ser manejadas, tanto dos professores, as dos alunos, as dos pais, né? Porque, né, a escola é uma segunda família também, né? Então, como é que a gente pode compreender o que pode ser feito? Eu acho que antes de compreender a crise, né, a gente precisa compreender o sistema escolar, tá? E até mesmo como essa família funciona. Como eu disse anteriormente, eu acho que é muito importante, eu acredito ser muito importante que a escola entenda qual é a rotina daquela família para que possa caminhar junto. Eu trago isso em todos os meus atendimentos e todas as conversas profissionais e não profissionais, né? A importância da família dentro da escola e a importância que a escola tem de compreender que cada família, como a Laura disse, é diferente, né? E cada família, principalmente de uma criança atípica, precisa de um acolhimento, um abraço diferente. Então, a gente precisa entender que essas crises bem provavelmente irão acontecer devido à expectativa, como eu disse, né? E é possível que isso mude, sim, que isso seja mais fácil de conduzir com a compreensão, né, da professora ou professor, equipe diretiva e tudo mais, né? Então, é preciso olhar para esta criança com um olhar mais humano, para compreender o motivo da crise e, assim, contornar. Sim, e as crianças também são diferentes, mesmo entre suas tipicidades ou atipicidades, né? Então, dentro disso, também não tendo receita, como é que a gente pode acolher? É que a volta às aulas é novidade para todos, para os professores, para os pais, para as crianças principalmente, né? Eu vou encontrar meu amigo, eu vou encontrar meu colega. Os professores estão ansiosos, os colegas estão ansiosos. Eu passei de série, né? Então, assim, é uma novidade para todo mundo. Todo mundo tá naquela ansiedade. Como vai ser? É uma incógnita, né? É uma incerteza, né? E a incerteza gera ansiedade, né? Então, assim, se acolher essa criança, entender essa ansiedade, entender que vai ter novidades e acolher, né? Simplesmente acolher e respeitar o tempo de cada criança. Tá bem, a gente está aqui com a Laura e a Nathalie falando, né, de crises agressivas que podem acontecer agora na volta às aulas. A gente vai fazer agora um pequeno intervalo, saúde, mas logo volta.
Saúde Mais de volta, continuamos a conversar sobre crises agressivas com a psicóloga Laura Igor Siebenberg e com a psicopedagoga Nathalie Vieira Pinto. Bem, gurias, vamos considerar que, mesmo diante de todas as prevenções, a crise agressiva foi inevitável. Então, como é que se maneja naquele momento, qual é a melhor forma? Podem, assim, falar de suas experiências, tanto na sala de aula quanto em clínica, fiquem bem à vontade. Assim, como é que a gente pode, com segurança, né, deixar todo mundo mais tranquilo? Acho que a primeira medida a ser tomada é tirar o aprendiz, o aluno, né, do local com segurança, né, para que ele não seja mais exposto, para que ele não se machuque fisicamente, né, e também para respeitar o espaço de todos que estão ali, né. Quando se tira essa criança daquele espaço, por isso torno a falar da importância de saber o porquê da crise, qual é o gatilho para essa crise, para que o professor ou monitor saiba como conduzir, né? De nada adianta tu tirar uma criança de um espaço e não saber como reorganizá-la, né? Então, é a importância de saber como reorganizá-la. Mas a primeira parte importante é realmente tirar aquela criança daquele espaço que provocou aquela crise, né? O gatilho a gente não sabe, né? Talvez saiba, por já conhecer a criança de outros anos, ou até mesmo o histórico escolar, ou até mesmo o histórico que a família traz. Mas o importante é tirar aquela criança daquele espaço que desencadeou a crise. Mas uma vez identificado o gatilho, eu acho que tu vai concordar comigo, é muito cuidado. Porque se Joãozinho identificar que se eu tenho uma crise, né, se eu chego no pico, eu saio da sala, bom, eu preciso ter uma crise para sair da sala, né? Sim, para ter a fuga. Exato, né? Então é talvez antecipar essa crise, justamente para não chegar no pico, né? O cuidador, acompanhante, talvez o segredo seja quem estar acompanhando o professor, enfim, antecipar, né, os primeiros passos, porque nenhuma criança chega no pico da crise à toa, né? Então seria antecipar, identificar esses primeiros passos da crise, para não precisar chegar no pico, justamente para tentar apagar o incêndio, né? A grosso modo falando, para daí sim a criança não precisar sair da sala e não precisar, uma vez identificado, né, para não precisar sair da sala e não precisar remanejar tudo. Sim, porque o mundo é muito cheio de estímulos, né, sensoriais e uma luz, um som diferente pode desencadear, de fato. A gente não consegue parar o mundo, né, não consegue apagar a luz, né, para a criança não estar em crise, especialmente porque as crianças são diferentes entre si, né? Então, isso pode, esses estímulos do mundo podem gerar esses gatilhos para essa crise? Podem, né? São inúmeros também, cada criança é única, como a gente vinha falando, mas também a gente chama os reforçadores da criança. Tem crianças justamente ao contrário, que tem crianças que um pisca-pisca é o reforço dela, o que acalma ela é um pisca-pisca, uma coisa que brilha é um pisca-pisca, uma coisa que sensorial é o pisca-pisca, um sensorial é o reforço dela. Então, assim, cada criança tem o seu reforçador, cada criança tem alguma coisa que acalma ela. Então, assim como tem crianças que são hipersensoriais, tem crianças que são hipossensoriais. Mas aí não é muito minha área, né? Eu sou psicóloga, não sou TO, né? Não sou terapeuta ocupacional. Mas, sim, cada criança tem o seu reforçador, aquele objeto ali que acalma ela, mas sim, tem crianças que são sensoriais a estímulos que são os gatilhos, como a gente chama, que podem sim desencadear uma crise violenta, vamos dizer assim. E, a Nathalie, como é que outras crianças também podem ser, as crianças que não têm neurodiversidades, elas podem ser educadas, instruídas, para ajudar seu amigo, seu colega que é atípico? Aí a gente fala da importância, né, de novo, da escola e também da família, de trazer esse diagnóstico anterior à entrada, né, à sala de aula e o ano letivo. E essa conscientização da família dessas outras crianças, mostrando que sim, vai ter um colega ou uma colega ou diversos colegas que vão ter algumas dificuldades
de organização em relação a sons, né? Às vezes texturas. Uma criança pode entrar numa crise pela mastigação de um colega, né? Pelo jeito que esse colega escreve, com a maneira que ele risca na folha. Então, assim, a gente tem que preparar toda e qualquer criança para esse tipo de crise, né? Para que eles compreendam o papel deles na sociedade, não somente na sala de aula, né? Quando a gente fala de crises e crianças atípicas, a gente fala sobre sociedade, né? Sobre esse cuidado que a gente tem que ter com o outro, não somente dentro do espaço escolar. Não adianta nada tu ter um cuidado dentro do espaço escolar e não ter fora, ter na festinha, por exemplo, né, que eles vão frequentar. Então, acho que as crianças que acompanham essa criança típica, elas têm muito a acrescentar e muito a crescer quando tem esse respaldo, né, vindo da família e também, principalmente, da escola, né, que é um espaço onde todas as crianças ficam muito tempo do seu dia. Então, essa educação ela tem que vir, principalmente, do espaço escolar. Não principalmente do espaço escolar, na verdade, principalmente de casa, mas reforçar, teoricamente, no espaço escolar. É porque é um espaço que as crianças, como tu disse, as crianças vão estar lá, fora da observação familiar por muito tempo, mas o que acontece é que muitos pais visitam a escola antes, né? E nessa visita, para ver como o seu filho vai estar, qual é a estrutura da escola, o que é que os pais devem observar que às vezes não observam nessa visita à escola para a presença, né, do futuro do filho no futuro. Na escola. Um fator bem importante que, inclusive, hoje de manhã, agora, né, de manhã eu vim falando sobre isso, é a importância de ter um psicólogo na escola. Tá? Dificilmente a gente vê em escolas públicas e, inclusive, nas privadas, psicólogos dentro do espaço, psicólogos o dia inteiro, né? Isso é muito importante que os pais batalhem, né? E peçam, não somente para crianças atípicas, para qualquer criança, né? A importância do cuidado da saúde mental. Então, acho que esse é um fator bem importante que os pais, eu acredito que os pais estão deixando passar ileso, né? Então, acho que esse é um cuidado bem interessante, porque, obviamente, um professor, um monitor, um AT vai saber o que fazer numa crise, mas um psicólogo seria e é muito importante para esse abraço mais acolhedor com a criança, com o professor e, principalmente, com a família. Então, acho que os pais deveriam olhar com mais cuidado, além da política da escola, saber procurar relatos, se essa escola é uma escola acolhedora, casos de bullying, tudo isso. Infelizmente, a gente tem que olhar com muito cuidado para isso, né? Não deveria ser assim, deveria ser leve, somente matricular o teu filho na escola que tu sempre sonhou. Mas não, tu tem que ter mais cuidado com isso e, principalmente, com essa questão psicológica. Laura, então, aí entra na tua área, né? Tu vês também, concorda com a Nathalie, da presença de um psicólogo que deves receber no teu consultório, uma criança eventualmente em crise, mas estando na escola, como é que tu enxerga? Sem dúvidas, assim, tanto é que tem pais que procuram justamente, e daí eu vou procurar na escola, não tem psicólogo, né? Então, e aí eu tenho que falar com o diretor, mas não é de igual para igual. Sabe, não é... tá, e daí eu estou falando com o diretor, que é um pedagogo, não me desmerecendo, mas não estou falando com um colega, eu não estou falando... Estou falando sobre educação, mas eu estou falando sobre educação, mas eu estou falando sobre comportamento, e daí um fala sobre comportamento, o outro fala sobre educação, e a gente está falando línguas diferentes, mas ao mesmo tempo iguais, e fica num embate, né? Então, fica aquele conflito. Sim. Ao mesmo tempo, né? Então... Sim, porque o objetivo é o mesmo, né? O objetivo final é o mesmo. Estamos falando de línguas diferentes. Exato, perfeito. Né?
Então tá, a gente está encaminhando já para o fim do programa. Eu acho que certamente o assunto é longo, o nosso tempo é esse limitado. Eu queria que vocês dessem algo aí que eu não perguntei, que seria legal a gente passar aí de acolhimento para as famílias, assim, o que é importante aí, já que volta às aulas vem aí, né? O que a gente poderia aí complementar para falar para as famílias, para as escolas, para os estudantes neurodivergentes aí que estão nos assistindo? Sempre se qualificar, seja buscar qualificação, seja tu profissional, seja pai, seja cuidador, enfim. De fato, essa qualificação, na vida a gente sabe que deve ser constante. Todo esse assunto é relativamente novo em termos de acho que de conhecimento do público geral, então talvez seja novo em relação ao tempo da humanidade também para os profissionais, né? Mas principalmente se tu és profissional, qualificação constante, né? Assim, porque sempre vai ter principalmente esses cursos de segurança em crises agressivas, assim, tu tem que renovar eles anualmente, né? Porque sempre tem uma técnica nova, uma qualificação nova, então assim, anualmente, no mínimo, pelo menos... Dá uma reciclada nos conhecimentos. Dá uma reciclada, exato, perfeito. Tá. E para ti, Nara? Eu acho que é importante também a gente falar uma coisa. A gente está falando sobre crise na volta às aulas, né? E é importante que os pais, as famílias, né, no caso, e as escolas estejam atentas também às crises durante o ano, que são as crises de esgotamento. Então, a gente tem que ficar bem atento em relação a isso. São crises pontuais que podem acontecer, principalmente quando a gente fala de crianças atípicas que tem muitas terapias fora do espaço escolar, e aí a expectativa muito grande da família e dos professores e tudo mais, então faz com que essas crianças também se esgotem. Então, como a Laura disse, eu acho que tu tem que procurar sempre inovar e tudo mais, e eu peço, principalmente para os profissionais da educação, que tenham um olhar mais humano, mais cuidadoso, e que as famílias busquem isso dentro da escola, que busquem esse cuidado humano, acolhedor, porque só assim eu acredito que as coisas podem melhorar e fluir naturalmente, sem desgastes para essa criança que muitas vezes pode sofrer dentro da sala de aula. Tá então, certo, que o seja mundo tenha mais empatia e menos preconceito. Exato, né? que seja mais leve, né? Que a vida escolar seja mais leve. Tá certo. Laura, Nathalie, agradecemos a presença de vocês aqui nos estúdios da TVE. O Saúde Mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção fica por aqui. Te cuida e até semana que vem.